a vossa palavra, Senhor, me faça profeta do amor. Dai-me a sagrada unção e a ousadia do coração para anunciar o Evangelho de Deus, palavra da salvação. O reino dos céus está próximo. Estamos no segundo domingo do Advento e somos convidados a dar continuidade na esperança daquele que vem, Cristo Jesus. Sim, virá uma segunda vez, como já veio numa primeira, e que constantemente quer estar entre nós, manifestando o seu plano de amor e salvação. Para a vida de Jesus, conforme o Evangelho de hoje, um precursor foi enviado para preparar os caminhos do Senhor. O nome dele é João Batista. João pregava um caminho de conversão. Era aquele que ia à frente para endireitar os caminhos daquele que viria. Ele também ensina o caminho de preparação para o recebimento do Salvador. Ensina-nos a nos prepararmos para o Advento, a visita do Redentor. Na primeira leitura, o profeta Isaías apresenta o enviado de Deus, da descendência de Davi, sobre quem repousa a plenitude do Espírito de Deus. A sua missão será construir um reino de justiça e de paz sem fim, de onde estarão definitivamente banidas as divisões, as desarmonias, os conflitos. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos dirige-se àqueles que receberam de Jesus a proposta do reino, sendo o rosto visível de Cristo no meio das pessoas. Eles devem dar testemunho de união, de amor, de partilha, de harmonia entre si, acolhendo e ajudando os irmãos e irmãs mais necessitados, a exemplo de Jesus. No Evangelho de Mateus, João Batista anuncia que a concretização desse reino está muito próxima. Mas, para que o reino se torne realidade viva no mundo, João convida os seus contemporâneos a mudar a mentalidade, os valores, as atitudes, a fim de que nas suas vidas haja lugar para essa proposta que está para chegar. Aquele que vem, Jesus, o nosso Senhor, o Salvador, vai propor às pessoas um batismo no Espírito Santo e no fogo, que os tornará filhos de Deus e capazes de viver na dinâmica do reino. A figura de João Batista é uma figura que por si só nos questiona e interpela. Veja, João aparece ligado ao deserto, o lugar das privações, do despojamento, mas também o lugar tradicional do encontro com Deus e Israel, e não no templo onde se reunia a sociedade seleta de Jerusalém. Usa uma veste tecida com pelos de camelo, uma cintura de cabedal à volta dos rins. É dessa forma que se vestia também o profeta Elias, como escreve no capítulo 2 do livro dos Reis, de 1 a 8. Veja a maneira como ele se vestia, o seu despojamento, o seu comprometimento com o anúncio da conversão às pessoas. A sua alimentação era sóbria, de gafanhoto e mel silvestre, como narra no Evangelho. Está em profundo contraste com as iguarias finas que enchem as mesas da classe dirigente da sua época. João é, portanto, um homem que não só com palavras, mas também com sua própria pessoa questiona um certo jeito de viver e de ser. Convida as pessoas à conversão, uma mudança de valores, a esquecer o supérfluo para dar atenção àquilo que é essencial para a vida. O que é que João prega? Mateus resume o anúncio de João numa frase: convertei-vos, porque está perto o reino dos céus. O verbo grego metanoia, aqui utilizado, tem normalmente o sentido de mudar de mentalidade, mas aqui deve ser visto na perspectiva do Antigo Testamento, isso é, como um apelo a um retorno incondicional ao Deus da aliança, ao Deus da vida. Quem são os destinatários desta mensagem? Aparentemente é uma mensagem destinada a todos. Mateus fala das pessoas que iriam a Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região do Jordão, e que eram batizadas por João no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Nesse texto e nesse contexto que nos apresenta a narrativa do Evangelho de Mateus, aparece também em relevo o rito praticado por João Batista. Consistia na imersão na água do Rio Jordão as pessoas que aderiam a esse apelo à conversão. Era, aliás,
um rito praticado em certos ambientes judaicos para significar a purificação do coração. O batismo de João significava o arrependimento e o perdão dos pecados. No entanto, João avisa: aquele que vem depois de mim batizar-vos-á no Espírito Santo e no fogo. De fato, o batismo de Jesus vai muito além do batismo de João. Confere a quem o recebe a vida de Deus no Espírito e torna filho de Deus. Além disso, implica uma incorporação na igreja, a comunidade dos que aderiram à proposta de salvação que Cristo veio nos trazer. E a participação ativa na missão da igreja, como narra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Não significa apenas o arrependimento e o perdão dos pecados, significa um quadro de vida completamente novo, uma relação de filiação com Deus e de fraternidade com Jesus e com todos os outros batizados. Contudo, João Batista deixa claro que receber o batismo de Jesus é receber o batismo do Espírito. Como já disse, equivale a aceitar ser filho de Deus, a viver em comunhão com Deus, no amor e na partilha com os irmãos e irmãs que caminham ao nosso lado. Enfim, não é possível receber o Messias sem as coisas estarem preparadas para este recebimento. A preparação chama-se conversão. Convertei-vos, mudança de vida. Por isso, amados irmãos e irmãs, procure viver e trilhar os caminhos do Senhor. E o tempo do advento é esse tempo oportuno de graça, de bênção e salvação. Por isso, convido a todos a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Inscreva em nossas redes sociais, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo, e que Deus nos proteja e abençoe sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.